Imagina. Então, eu vou começar agora. Boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar de um tema, diretrizes do óbito na pandemia. É um tema que poucas pessoas gostam de falar, né? Porque falar de morte hoje é um tabu ainda para a gente, né? Mas por conta da pandemia a gente precisa falar, né? Está tendo muita morte e tem muita coisa para resolver, né? Muita coisa de burocrática que as pessoas não sabem, né? Geralmente, na hora que morre um ente querido, é que a gente acorda para a realidade. Como é difícil, né? Naquele momento de dor, ter que fazer tanta coisa que a gente já podia entender com antecedência. Mas a gente está debatendo bastante e as pessoas estão começando a se preparar para falar sobre a morte. Eu vou apresentar aqui os nossos convidados. A doutora Priscila Machado Soares Milhomem, ela é registradora civil do 4º Registro Civil do Rio de Janeiro, vice-presidente de Políticas Sociais da ARPEN, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro. Ela é representante da Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais nos comitês estadual e municipal da erradicação de subregistro e acesso à documentação básica. E o doutor Antônio Abílio Pereira de Santa Cruz é médico geneticista do Ministério da Saúde. Ele é especialista em bioética pela Fiocruz, é conselheiro do CEMERGE e é membro da nossa comissão. Então, muito obrigada por aceitarem o convite. E vamos começar pelo doutor Antônio. O doutor Antônio tem muito assunto, tem vários. Quem disse? Ele falou alguma coisa? Não, acho que alguém deixou o microfone ligado. Eu gostaria de pedir para quem está entrando que pudesse deixar o microfone e o vídeo desligado para não atrapalhar o som aqui dos palestrantes. Que seja proveitoso o nosso evento. Fechem seus vídeos, por gentileza. Com a palavra, doutora Abílio. Bem, vamos gente, entender aí o trâmite do óbito. Bem, gente, boa noite. É um prazer muito grande para mim estar aqui participando com vocês dessa live. Obrigado, Sidneia, pelo convite. E essa questão do atestado de óbito é algo que mexe muito conosco. Eu sempre tive isso em mente, acho que desde o início da gente enquanto médico, quando a gente começa a mexer com cadáveres na faculdade para estudar anatomia, isso faz parte da formação de qualquer médico, a gente lida com a morte desde o começo. Mas lidamos com a morte enquanto um fenômeno biológico, enquanto um corpo falecido. A gente só vai começar a se preocupar com as implicações legais desse falecimento quando nós começamos a trabalhar e começamos a ver de fato pacientes que morrem, que nós acompanhamos, sejam eles sob nossos cuidados ou sob cuidados dos nossos colegas residentes ou staffs nas enfermarias onde nós começamos a trabalhar. Então, mas em algum momento todo médico vai eventualmente precisar preencher uma atestado de óbito, uma declaração de óbito, e a gente começa a perceber a importância disso quando a gente lembra do nosso papel social. E aí a gente começa a dissociar o que é a morte enquanto fenômeno natural do que é a percepção social dessa morte. Talvez nenhum, se as palavras me são corretas, talvez nenhum momento da minha vida me tenha sido mais trágico nesse contexto do que uma vez eu no plantão recebendo uma criança que já chegou morta, afogada em casa, numa piscina Tone. Uma piscina Tone dessas bem comuns, que qualquer pessoa, qualquer família tem em casa,
e a menina havia se afogado sozinha por ter sido deixada desassistida perto de uma piscina. A gente fica lembrando daquelas estatísticas de que piscinas matam mais do que acidentes aéreos e ninguém tem medo das piscinas em casa. Mas naquele dia isso foi um pouco chocante, porque na hora de preencher o atestado de óbito, a família me disse que a criança não havia sido nem registrada. Então, o nascimento dela não havia sequer sido registrado. Então, qual que era o, entre aspas, castigo? E sem as aspas, qual era o procedimento? A família ia ter que esperar até o dia seguinte, quando o cartório de registro civil estivesse aberto, para que primeiro a família viesse a registrar o nascimento da criança, para logo a seguir registrar a morte. E para não faltar elementos de tragicomédia, isso se deu numa quinta-feira à noite, véspera da Semana Santa. Ou seja, a família teve que esperar até a segunda-feira de manhã, depois da Páscoa, para no mesmo dia ir no cartório, registrar o nascimento dessa criança, para logo a seguir, no movimento seguinte, registrar a morte. Isso é algo que seria um elemento que um dramaturgo não teria imaginado o momento mais tragicômico do fim de uma existência. E isso, na verdade, isso contrasta dois momentos. Como eu falei, o momento, a morte física, o corpo que tem que ser submetido às honras, submetido aos ritos fúnebres, ao sepultamento, e contrastando com um dever legal de informar aquela morte, de informar oficializar que aquela pessoa não existe mais. E essa morte, primeiro tem que ser precedida do nascimento. Como uma pessoa morre para o governo sem ter registro de nascimento? Como é possível morrer sem ter nascido? Então, por conta dessa necessidade legal e até filosófica de que isso fosse feito, a criança foi obrigada a aguardar no necrotério do hospital até que na segunda-feira, de posse do atestado de óbito, a família buscasse o corpo. Então, aí a gente já começa a fazer essas diferenças. Na verdade, um atestado de óbito é parte, nesse processo de ida, de morte, o atestado de óbito é o documento que o médico preenche, ao contrário da certidão de óbito, que é o documento que cabe ao cartório de registro civil. Um serve para que o outro seja feito. Na verdade, o atestado de óbito, o médico assistente deve preencher, a não ser em casos de morte violenta, onde a polícia entra, ou seja, suicídios, homicídios, acidentes, onde entra a polícia, o corpo deve, por lei, ser trasladado para o Instituto Médico Legal, onde vai ser submetido a perícia e necrópsia. Mortes residenciais, em casa ou em locais sem equipe médica, poderiam ser avaliadas pelo Serviço de Verificação de Óbitos, quando os há, ou qualquer pessoa, desde que tenham duas testemunhas, segundo a Lei Federal 6.015, de 73, em seu artigo 77. Então, a gente começa a pensar, o atestado é um documento técnico sobre as causas da morte, ao contrário da certidão, que é a oficialização do falecimento feito por um cartório de registro civil, que normalmente levaria, em princípio, 15 dias ou até 3 meses, como eu pesquisei, a Priscila pode complementar ou corrigir, se for o caso, mas, ou até 3 meses se o local dessa morte distar mais de 30 quilômetros desse cartório mais próximo. E após esse período, só se o registro for lavrado por determinação judicial. Ou seja, inclusive há prazos determinados para que essa morte seja registrada para o governo. Não se pode guardar a informação da morte por muito tempo. E nesse ponto, uma declaração de óbito, que nesse ponto acaba sendo um sinônimo de atestado de óbito, é o documento feito por um médico que deve registrar ou atestar esse fim de vida. Serve para quê? Para fazer uma base de cálculo de estatísticas epidemiológicas para o governo e como um documento de análise e planejamento de formação de políticas públicas nesse contexto. Normalmente, esse atestado de óbito,
o que os médicos mais têm dúvida com esse respeito é com relação ao que colocar em cada um desses campos, porque você tem campos de causa básica de morte, causa intermediária de morte, causa terminal de morte e causas associadas. Então, às vezes a pessoa começa a ter dúvidas sobre o que colocar em cada um desses contextos. Aproveitando o ensejo da Covid-19, que é o tema desse nosso encontro, tem um exemplo até de formas de como se preencher um atestado de óbito nesses tempos de Covid. Na verdade, a Covid-19, quer dizer, a doença chamada SARS-CoV-2, Covid-19 é o vírus que é a causa. Essa doença é a síndrome da angústia respiratória ou síndrome da angústia respiratória grave do adulto. Severe Adult Respiratory Syndrome. Então, na verdade, pode ser causada por alguns vírus. A primeira foi causada pelo primeiro coronavírus, pelo CoV-1, e é essa agora da pandemia que enfrentamos. Então, na verdade, é possível colocar Covid-19 como doença ou como no local de causa terminal, como o que causou a morte. A definição de causa terminal é a doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte daquele indivíduo. Então, o Covid-19 pode ser colocado nessa linha tranquilamente. Agora, o termo logo abaixo é o que causou a morte. E depois o que se pergunta, a morte foi em decorrência de ou agravada por. E aí são as causas intermediárias de morte, que são os estados mórbidos do indivíduo que geraram a causa terminal. Nesse caso, se você colocar Covid-19 como a própria causa terminal, aí você não tem que colocar nada na causa intermediária. Quando você coloca na causa terminal a síndrome do qual o paciente faleceu, ou seja, a própria síndrome respiratória aguda grave, colocar isto como a causa terminal, aí você pode colocar na causa intermediária como em decorrência de Covid-19. Tá? Então, Covid pode ser colocado tanto como uma causa terminal da morte ou como uma causa intermediária logo a seguir. E causa básica de morte são doenças ou circunstâncias que iniciaram a cadeia de eventos. Tá? Básica ou intermediária, tanto faz porque é uma hierarquia, porque na verdade você em decorrência de a primeira linha e depois em decorrência de a segunda linha. Então, na verdade, é uma gradação. O que você colocar mais embaixo é sempre o ponto mais inicial do estado mórbido do paciente. Quanto mais você vai subindo, mais vai se aproximando do momento morte, até a primeira linha, que é a causa terminal, onde você coloca a morte direto. É interessante colocar que muitos médicos confundem isso e muitos ainda colocam nesse local como causa terminal a expressão parada cardiorrespiratória. Enfim, parada cardiorrespiratória, eu tenho uma divergência com relação a isso, porque, honestamente, desde que o coração surgiu na história da vida neste planeta, a Terra, não há ser vivo que tenha coração, que não tenha morrido por parada cardiorrespiratória. Aí você inclui dinossauros, inclui peixes, trilobitas, o que você quiser imaginar de história da vida da Terra, desde que tenha um coração. Moluscos, pode jogar sua imaginação lá para trás. Então, colocar parada cardiorrespiratória como causa de morte realmente não é uma atitude dotada de certeza. Na verdade, as pessoas têm que começar a entender que colocar isso são muletas dos quais muitos médicos se valem delas quando não sabem do que o paciente morreu, bota parada cardiorrespiratória. Mas isso não é uma informação que sirva para um atestado de óbito. Não responde nem à causa básica da morte, se não responde ao motivo médico pelo qual o atestado de óbito é feito, e também não tem valor para o sistema de saúde, porque não vai com isso, essa informação não vai trazer nenhum valor para que as estatísticas do governo e das autoridades sanitárias possam ser feitas. Então, por isso, eu acho acho que um hábito que deve ser evitado.
na totalidade das vezes. Ao lado dessa causa básica de morte e das causas terminais, das causas intermediárias, existe a coluna direita onde é colocado o CID-10. Teoricamente é para ser colocado, mas nós, os médicos, normalmente não precisamos preencher essa coluna. Essa coluna normalmente é deixada para as autoridades sanitárias preencherem. Na verdade, o que acontece, isso pode criar alguns problemas em alguns contextos. Por exemplo, no caso da Covid-19, a OMS recomenda o código do CID-10 chamado U07-1. Quando você vai ver o que esse código representa na tabela do CID-10, você vê que são a letra U são os códigos para propósitos especiais, que vão do U00 a U85. Aí, nessa categoria, se você coloca designação provisória de novas doenças de etiologia incerta, aí o CID é de U00 a U49. Quando você quer colocar já o Covid-19, então o que se recomenda ao OMS é colocar U07 e, com o vírus identificado, U07-1. E perfeito. Agora, qual o problema dessa alternativa no nosso país? Por algum motivo, esse código não entrou na última tradução do CID-10 usado pelo SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, se não está no sistema de informações, esses códigos não podem ser usados simplesmente. Então, por isso, a OMS, apesar do que a OMS recomenda, no Brasil, para nós, o CID que eles deveriam usar, e sempre que for necessário usar isso em alguma questão hospitalar, ou nas clínicas, ou coisa assim, você colocaria o CID B34-2, que corresponde à infecção por coronavírus de localização não especificada. Se você quiser colocar síndrome de angústia respiratória, síndrome de respiratória grave do adulto, o CID já seria U04-9. Esse que seria o CID a ser colocado para Covid-19. Ah, mas a pessoa tem uma comorbidade, a pessoa tem hipertensão, tem diabetes. E essas são situações de comorbidade que normalmente acentuam a infecção pelo vírus, que são fatores predisponentes à infecção pelo vírus, fatores de comorbidade, fatores de gravidade, que podem favorecer infecções mais graves. E se a pessoa, por acaso, tinha obesidade mórbida, obesidade simples, hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, doenças coronarianas, onde essas doenças seriam colocadas? Não seria nessa cadeia de eventos, seria mais abaixo, na parte 2, onde teria na parte de doenças associadas. Aí você colocaria a hipertensão, a diabetes, a doença pulmonar obstrutiva crônica, já que são doenças que o paciente não morreu delas ou em decorrência delas, mas essas doenças permitiram com que, nesses casos, a infecção se instalasse ou tivesse uma evolução mais grave do que teria tido em outras circunstâncias. Por conta disso, elas devem ser colocadas no atestado de óbito, sim, mas não na parte onde se coloca a cadeia de eventos necessários. Um ponto que eu queria colocar nessa live é uma questão que aconteceu muito, mais no início da pandemia, isso circulou muito com relação ao atestado de óbito, com relação ao trato dado aos cadáveres, aos sepultamentos. Várias autoridades, por conta do risco de contágio do pessoal do hospital, dos coveiros, das pessoas que manipulam os corpos, dos técnicos de necrópsia, dos técnicos dos hospitais e dos familiares que fossem velar os corpos e estarem presentes em cenas de velório,
aconteceu algo marcante demais e que deveria ser muito mais enfatizado pelas pessoas em geral, e talvez as consequências disso que eu vou falar agora podem ser, talvez, ficar bem mais graves e temos os efeitos delas mais na frente na saúde mental da nossa população, que foi a proibição dos velórios. As pessoas simplesmente pararam, foram proibidas de velar os seus entes queridos. De repente, independentemente até, muitas vezes nos casos, da causa ter sido por Covid ou não Covid, já que numa situação de pandemia, qualquer pessoa morta, em princípio, poderia ter Covid, ou estar com a Covid, num período de incubação de uma Covid. Talvez essa pessoa, um atropelado, um baleado, que morresse por conta disso, que em princípio não tenha nada a ver com Covid, mas quem garante que essa pessoa não pudesse ser uma pessoa que, se não tivesse morrido naquela hora, estaria no dia seguinte iniciando um quadro de Covid? Então, por conta disso, proibiu-se tudo. Então, foi um período está sendo um período muito complicado para a saúde mental dessas famílias, das pessoas. Já que quaisquer corpos poderiam ser considerados como corpos de risco, principalmente os casos confirmados, mas não necessariamente, a OMS, então, desaconselhou necrópsia em casos de morte natural, vai no mundo inteiro, desaconselhou tudo e colocou sepultamento rápido e imediato, sem velórios, sem honras fúnebres, sem ritos, sem nada, sem família, com família às vezes à distância. E o que é pior com relação a isso? Valas coletivas, cemitérios onde valas são colocadas um do lado dos outros, corpos amontoados e colocados, terra, locais do mundo, como Quito, no Equador, que é o nosso vizinho aqui do lado do nosso país, com vizinho de continente sul-americano, onde os corpos eram colocados nas ruas, porque não havia autoridades sanitárias para buscar os corpos em casa. Então, a epidemia levou à tona um sistema de saúde já deficitário, não apenas com os vivos, mas muitas vezes com os mortos também. Os pacientes, as famílias colocavam seus corpos na rua pela falta absoluta de apoio do governo para possibilitar que seus corpos, dos seus parentes fossem tratados de maneira humana, de maneira decente. Quando a gente coloca isso leva isso um pouco para trás, isso é muito sério, gente. Por que é muito sério? Porque desde os primórdios da espécie humana, os ritos fúnebres existem. Como é que a gente sabe disso? Isso não é invenção nossa. Já se diz, o fóssil que mais evidenciou isso foi um fóssil humano, se não me engano, numa caverna em Israel, há muito tempo atrás. Provavelmente de homem de Neandertal ou de alguma outra sociedade, ou já de Homo sapiens. Mas o que importa é que são seres humanos. Então, o que acontece? Esse fóssil estava lá com uma fratura consolidada, mas consolidada errado, que durou, a perna ficou provavelmente, a pessoa teria sido impossibilitada de andar sozinha e de viver, e de conviver numa sociedade de caçadores-coletores. E, no entanto, a fratura teve tempo para se consolidar e aquela pessoa teve tempo de envelhecer. Então, isso quer dizer o quê? Que aquele indivíduo recebeu cuidados em vida. E como se não bastasse isso, cuidados em morte. Por quê? Porque na Terra, ao redor, na Terra não, nas pedras, eu estou no fóssil, ao redor daquela região, ali onde o corpo, onde os ossos dele estavam, havia uma alta concentração de pólen, muito pólen, pólen fóssil, mas pólen de flores da região, indicando que aquele corpo não apenas era de um indivíduo que havia sido cuidado em vida, mas havia sido velado na morte. Isso foi algo muito bonito de se descobrir. É um dos raros prazeres que a antropologia, que a arqueologia tem ao estudar a espécie humana, é ver o quanto os nossos traços de humanidade datam de
milhares de anos atrás, milhares. Então, o cuidado com nossos mortos faz parte da nossa humanidade. E sempre que algum ditador, algum sistema de governo, algum exército, alguma dominação inimiga quer tirar a humanidade das pessoas que eles matam, simplesmente eles fazem com que as pessoas sejam obrigadas a deixar os corpos ali mesmo onde estão, onde foram mortos, proibindo inclusive a populações vizinhas os parentes de poder prestar os ritos fúnebres necessários e chorá-los como deveriam, como mereciam. Isso aconteceu na Alemanha nazista, aconteceu na Europa colonizada por eles, aconteceu na Iugoslávia, aconteceu no Camboja de Pol Pot, em Mao Tse-tung, está amplamente documentado. E isso é muito sério. Por que eu estou trazendo isso desde lá de trás? Porque o cuidado com nossos mortos faz parte da nossa civilização, da nossa humanidade. E porque é bom para nós podemos chorar o luto dos nossos familiares simplesmente nos reunindo em torno deles, reunindo os amigos, contando histórias sobre ele, porque isso aviva a memória. E a memória é a maneira pela qual os nossos entes ficam vivos. A pessoa que não é lembrada é uma pessoa esquecida. E lembrar-se dos nossos mortos em orações já vem desde Santo Agostinho. Ele escreveu, no ano 441, ele escreveu um livro cujo nome anotei, está aqui, chama-se De Cura pro Mortuis Gerendi, ou seja, o cuidado devido aos mortos. Ele elabora ali fatos importantes e até hoje seguidos pela igreja, como a necessidade de oração, de cuidado com os mortos e a possibilidade de aparição dos mortos aos vivos, por permissão direta de Deus ou do ministério dos anjos. Incluiu o dia de finados como o dia que a igreja honraria todos os seus mortos ao mesmo tempo. Esse livro custa a imensa fortuna de R$6 na Amazon, para quem quiser comprar esse livro e ter uma ótima leitura. E na introdução desse livro diz que se o protestantismo tivesse lido esse livro, se é que leu, eles teriam os ritos deles com a comunhão dos santos, teria sido mais incorporado no protestantismo que veio do catolicismo. Isso vem desde, na verdade, se puder voltar também mais atrás, isso vem desde Antígona, de Sófocles, aquela peça clássica, que Antígona, vocês lembram, era a irmã, a tragédia de Antígona era a irmã que queria enterrar um de seus irmãos no que foi proibido por seu tio, que era o rei de Tebas. Então, e ela desobedeceu essa proibição e, por conta disso, ela própria foi enterrada viva. Então, na verdade, o que isso tudo implica? Por que essa peça trágica o que a tragédia grega tem a nos ensinar? Primeiro, gente, todo herói trágico de qualquer tragédia grega é aquele herói que, a despeito de conhecer o seu destino, não há como ele fugir a ele. Ou seja, o herói trágico é aquele que tem, uma vez que o seu destino já está traçado desde o começo, quaisquer tentativas que a peça possa ter de ele se desviar do seu destino vão invariavelmente acabar levando a ele. Então, ou seja, não se pode fugir do que é traçado pelos deuses, do que é traçado pelo destino. E Antígona, por ter se rebelado contra isso, acabou falecendo, acabou sendo enterrada viva. Então, o que acontece com isso? Quer dizer que estamos à mercê dos nossos destinos, nossos fenômenos naturais? A Covid é um fenômeno natural ao qual nós estamos também à mercê? Na verdade, não é isso. A gente não tem que viver como uma tragédia grega. Pelo contrário, o fato de estarmos cientes do que aconteceu, de experiências anteriores sobre isso, sobre outros problemas desse contexto, nos coloca numa posição privilegiada de, já sabendo disso, podermos alterar o nosso futuro.
Então, se nós estamos vendo a experiência de países, experiência de locais do mundo que passaram pelo que nós estamos passando de maneira muito mais grave, nossa obrigação moral é de estarmos cientes disso e usarmos esse conhecimento para tentarmos mudar nosso futuro. Porque se a história é um profeta com o olhar voltado para trás, que é contra o que foi, pelo que foi, anunciando o que virá, nós, como pessoas que sabemos disso, temos a obrigação com esse conhecimento, tentar mudar o nosso futuro. E nesse contexto é que eu queria fechar essa minha participação nessa live, como um apelo a todos nós para que nós aprendamos com os nossos clássicos, aprendamos com Santo Agostinho, aprendamos com Sófocles, com as tragédias gregas que tanto nos ensinaram, aprendamos com fósseis humanos, com a nossa história da humanidade, que o nosso tradição de respeito aos mortos, de culto aos mortos, de necessidade de nos aproximarmos, de mantermos na nossa memória, que, por favor, nós não nos afastemos disso e que nós tentemos o máximo possível, sem desrespeitar as autoridades sanitárias, na busca de maior proteção para todos nós, que nós percebamos, pelo menos, o mal que isso pode estar causando, e está certamente, às famílias cujos mortos estão ali em covas coletivas. E não importa se são 1, 2 ou 3 covas sem nome, o que importa é que não importa que já estejamos, às vezes, anestesiados por números que não param de crescer nos nossos telejornais, um número cada vez maiores de mortos e de infectados. Que, apesar disso tudo, a gente não perca a nossa humanidade de saber que para cada número daqueles ali tem uma família em luto que gostaria de abraçá-los e ser abraçada pelos seus, e que isso está sendo negado a elas, a essas pessoas. Perfeito, doutor Abílio. Perfeito, bela explanação. Vou passar a Priscila a palavra, depois nós vamos para os finais, né? A doutora Priscila vai falar sobre registro de óbito, né? Dados necessários, trazer uma estatística do seu cartório do óbito por Covid, né? E vai falar um pouquinho também da retificação do óbito, com a palavra. Oi, boa noite, doutora Sidneia. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Obrigada também à doutora Ana Paula, que indicou meu nome para participar hoje do evento. Obrigada. Bom, o óbito, como a doutora falou, é um assunto que ninguém quer falar, né? Na verdade. Mas a gente que é de cartório, que participa desse início da vida e desse final da vida, passando por momentos também mais alegres ou menos alegres, como casamento e divórcio. Se bem que também que a gente brinca que às vezes o divórcio também é muito alegre, né? Tem gente que vai divorciar bem feliz também. Então a gente assim, acaba se habituando a lidar com o fato, né? Com o evento do óbito, a estar ali presente com as famílias, naquele momento do registro. E eu fiz um roteiro aqui para a gente esclarecer alguns pontos e ajudar, né, a sociedade nesse momento que é burocrático, que é de você documentar, como o doutor Antônio Abílio falou, documentar essa extinção da personalidade civil, né, da pessoa, que começou com registro de nascimento e vai terminar com registro de óbito. Vamos lá. Então, como o doutor falou, para que haja um registro de óbito, tem que ser emitido pelo médico previamente uma declaração de óbito, que é o documento do Ministério da Saúde, que vai ser entregue à família em 2 vias e vai ser levado ao cartório de registro civil. A competência para esse registro, ela é do local do óbito, a princípio, tradicionalmente sempre foi. Há pouco tempo surgiu uma alteração legislativa que permitiu que também se registre pela residência do falecido. Isso é uma novidade, porque a gente ficou muitos anos preso à questão do local do óbito. E agora tem uma facilidade, assim, um conforto para a família, porque pode procurar o cartório mais próximo da residência, né? Se não conseguiu, às vezes naquele horário do hospital, tal, pode ir no dia seguinte, mais cedinho, e num cartório perto da sua casa. É bom levar comprovante de residência, porque a gente procura se resguardar de que, né, que é um fato verídico, a gente faz um comprovante.
quem deve declarar os dados para o óbito? Um declarante da família, preferencialmente, e essa pessoa tem que se apresentar ao cartório, além da declaração de óbito, original em 2 vias, com a sua identificação original, que é um resguardo também do cartório de quem está ali se apresentando para declarar aqueles dados. É muito comum, aqui na capital é muito comum que vão aos cartórios agentes funerários. E essas pessoas vão, para estarem possibilitadas de registrar, elas têm que assinar um documento. Tem que ter um documento assinado da família, autorizando que eles informem os dados do registro. Porque senão a gente fica com uma pessoa ali, um terceiro desconhecido, informando dados daquele falecido, né? Então, assim, da onde que a gente tirou aqueles dados sobre deixou bens, quantos filhos tinha, se deixou testamento? Somente munidos de uma declaração escrita da família que eles podem ir ao cartório e assinar o livro de registro de óbitos, né? Que é o livro C. Bom, o que mais? Quando essa pessoa da família ou agente funerário vai ao cartório, é essencial levar o máximo de documentos possíveis do falecido, né? Do finado ou da finada. Por quê? No mínimo, pela lei, tem que ter um documento de identificação. Porque a gente baixar o nome daquela pessoa civilmente para todos os cadastros públicos, né, a gente vai informar isso para o Estado brasileiro, a gente tem que ter uma segurança de quem a gente está registrando aquele óbito. Sob pena de dar muitas confusões, né? É muito sério isso. Então, é obrigatório pelo menos um documento de identificação daquela pessoa que faleceu. E assim, o ideal é que tenha mais documentos, como, por exemplo, certidão de casamento, se foi casado ou divorciado, porque a gente vai comunicar ao cartório do casamento que aquela pessoa faleceu, ou de nascimento também, a gente vai comunicar ao cartório que a pessoa faleceu. A gente faz um cruzamento de informações entre os cartórios de registro civil, de pessoas naturais, né? Que mais de importante? Por exemplo, complementando o que a doutora Antônia Billy falou, está muito na moda a cremação, né? A cremação é um desejo muito comum hoje em dia das pessoas. E eu queria orientar, lembrar no sentido de que, para fazer a cremação, é necessário que a declaração de óbito venha atestada por dois médicos, né? Normalmente um ali embaixo, naquele campo próprio, e um à margem da declaração de óbito, para que a gente possa avançar no registro de óbito e, se é possível, a cremação. Além disso, mais uma informação, além da questão dos 2 médicos, o óbito não pode ter sido violento ou causa suspeita, e também é importante que a pessoa se não deixou, manifesta a vontade da cremação, o ideal é que a gente se organize, né? A gente planeje o nosso óbito e vá até um cartório de notas, por exemplo, fazer uma declaração pública de que quer ser cremado. Eu mesma não fiz a minha ainda, estou pensando. Mas o ideal é que a gente faça, né? Que a gente coloque uma listinha lá no checklist, fazer a escritura de cremação, quem quiser. E para ficar tudo prontinho, porque caso a pessoa não deixe essa vontade expressa, ou pública ou particular, vai ter que a família, o cônjuge, se houver, ou os filhos, ir lá no cartório de notas fazer a declaração. Às vezes todos os filhos não estão no país ou na cidade, então é uma questão meio complicada isso. Então, o legal é ter essa escritura pronta já na gaveta, os documentos lá para quando a gente for partir. Quando a gente registra, esse registro é gratuito do óbito, é importante, já é antigo, isso desde 97, a gente tem um registro de nascimento e de óbito gratuitos para todas as pessoas, independente da condição social. E quando a gente registra o óbito, a gente faz o livro de óbito, emite uma certidão de óbito gratuita e também uma guia de sepultamento, que é um outro documento público, também gratuito, que a família vai entregar no cemitério para sepultamento. E vai ficar com uma via original do óbito, da certidão, consigo, né? Então, a pessoa recebe no ato do registro a certidão original de óbito e mais a guia de sepultamento original para levar ao cemitério para ficar arquivada lá. É importante também saber que as pessoas às vezes não sabem, né, que é gratuito e tal. Eu acho interessante uma questão, por exemplo, até botou a Antônia Billy, eu vou provocar ele, porque a DO tem algumas nuances, né? É um documento federal, um documento nacional, um documento difícil até você mexer nele, é tudo muito complicado, porque são lotes imensos e tal. Mas, por exemplo, ela tem um campo lá, a parte de Estado Civil.
dá muita complicação nos cartórios, porque o Estado Civil, doutora Sidney, são aqueles do Código Civil, mas lá na DO, a união estável está como Estado Civil. Só que não é Estado Civil, na verdade, né? Então, isso causa alguns impasses causa vários impasses nos cartórios de registro civil, porque a pessoa, quando informa para o médico lá no hospital, ela informa, ele não está... Tem opção ali, né? Ela informa para o médico, eu não estava com né, fulano. Mas quando chega com a gente no cartório, a gente vai dizer que não pode colocar união estável, porque a gente tem várias decisões e pareceres do Ministério Público e juízes dizendo que essa informação é uma situação jurídica que vai ser comprovada oportunamente em outras instâncias, mas aquele local ali, não, como é Estado Civil, que é um rol da Lei 6.015 e do Código Civil, a gente não pode acrescentar que vivia em união estável com fulano de tal. A gente tem que se restringir aos estados civis oficiais, que são solteiro, né, viúvo, ou casado ou divorciado. O doutor Antônio, depois ele me fala se já houve algum caso desse com ele, porque o chato é a gente mandar a família voltar para o hospital, retificar a DO e voltar de novo para a gente. Aí, em relação a retificações, é interessante também a gente divulgar e ficar documentado que erros de grafia simples já é possível, a gente tem normas recentes também, que errinhos bobos, de copiar o nome, às vezes, com 2 R's, 2 S's, erros simples, o próprio cartório não precisa mandar a família voltar ao hospital para retificar com o médico. A gente pode, verificando o documento original, fazendo a comparação com os documentos, a gente já pode, de ofício, proceder àquela retificação. Às vezes um númerozinho que ficou trocado, né? O médico está cansado de noite no plantão, trocou um númerozinho, uma letra. Isso não é motivo para a gente, para os cartórios enviarem a família para o hospital de novo. Acho que é legal a gente divulgar, porque é uma coisa meio recente também isso. Talvez não esteja muito divulgado. Depois o doutor Antônio fala, você já sabia disso. Eu acho que talvez ele nem saiba disso ainda. E acho interessante aquele caso que o doutor Antônio falou também no início da fala dele, daquela criança, que, assim, na verdade, existe um artigo que autoriza que o cartório que vai fazer o óbito de criança, a gente tem o dever de indagar sobre o registro de nascimento. E caso não tenha sido feito, esse cartório do óbito, ele recebe a competência para lavrar esse nascimento. Então, eu fiquei imaginando se esse caso que o senhor relatou, talvez seja um caso de interior, porque o registro civil ele faz os plantões diariamente, de 9 a meio-dia, né, sábados e domingos. Tanto na pandemia, a gente foi o cartório que não fechou dia nenhum na pandemia. Feriados, todos os dias da pandemia a gente abriu, né, pelo menos como funcionário para fazer o plantão, de 9 a meio-dia, né, pelo Brasil todo. Mas eu imaginei que se esse caso que o senhor relatou não teria sido um caso de interior. Porque às vezes no interior, o cartório, ele não faz nascimento no plantão. Mas não foi muito apropriada essa conduta, porque o cartório, mesmo no interior, ele deveria ter lavrado o nascimento e em seguida lavrado o óbito no mesmo momento, no plantão dele, para poder colocar, né, fim a esse sofrimento aí dessa família com essa criança. Bom, o que mais de interessantes, dados interessantes que a gente tem? Por exemplo, a questão de retificação do óbito, que é muito comum. Antes disso, eu queria falar o seguinte, é importante que quem vá ao cartório seja uma pessoa realmente com dados, que tenha conhecimento da vida do falecido, da falecida. Ou, na verdade, isso começa, na verdade, quando preenche a DO com o médico, é importante que quem vai até o médico, já ajudar a preencher a DO, informar os dados, seja alguém que é preparado para fornecer esses dados, porque ali já começam as confusões de dados que depois vão gerar para a família vários contratempos, perda de prazos, tem prazo para inventário, prazo para pensão, e vai gerar custos depois, às vezes, de retificação. Então, até a gente costuma brincar no cartório assim, que às vezes aquele amigo, vizinho que quer ajudar naquele momento do óbito, acaba gerando, uma pessoa mais distante, assim, acaba gerando uma confusão muito pior do que se tivesse incomodado o familiar naquela hora. Às vezes aquela viúva, aquele filho, se tivesse uma pessoa mais próxima sido mobilizada para poder encarar aquela situação e prestar as informações,
você evita muito problema no futuro. Porque depois a dor de cabeça, né, vai ser bem maior. Porque tem dados realmente que são declaratórios, né, no registro de óbito, como a quantidade de filhos, como eu falei, se deixou bens imóveis, se fez testamento. E em relação ao Estado Civil também, que dá muita confusão no Estado Civil, porque, né, uma diz, a doutora Cisneia deve ver vários casos, né? Uma mulher diz que é a companheira, ou na verdade ela é casada com outra, é divorciado da outra, ou então uma diz que é declaratória a informação, né? Então, às vezes a pessoa declara o que quer, mas não consegue provar, aí na frente tem que retificar para poder colocar a informação correta no óbito. Então, é importante essa questão, assim, desde da informação dos dados para a DO, ser alguém com conhecimento de causa, e também quem vai passar para o funerário os dados, a autorização, se uma pessoa também fazer com calma isso. E o que mais? Porque depois, como é que funciona essa retificação? Aqui na capital é até mais simples a retificação do óbito, porque a gente tem um juízo de registro público, a vara de registros públicos. Então, as retificações aqui na capital, no Rio de Janeiro, são relativamente mais simples, porque você dá protocolo, um requerimento, né, no cartório do registro de óbito e aguarda o prazo, vai ao promotor, ao juiz. Se for um caso de um erro simples, que a gente vai discutir o que é erro simples daqui a pouco, até hoje em dia o próprio oficial do cartório pode despachar. Se for um caso que requer maior complexidade, mais provas, vai o promotor e o juiz. Bom, mas aí o que seria, por exemplo, uma retificação simples ou uma retificação mais complexa? Por exemplo, dados como... Isso até pode... Eu vou falar a minha interpretação, pode variar de acordo com oficial para oficial. Às vezes no interior uma pessoa vai ter mais cautela, ou ter uma postura mais cautelosa. Mas, por exemplo, eu considero que até o endereço, por exemplo, se na DO consta o endereço, mas a pessoa vem com um comprovante de outro endereço, eu entendo que é uma retificação de um dado simples. À vista de um documento, eu consigo verificar aquela divergência e consigo ter uma prova do dado real e vou autorizar a retificação. Às vezes, a grafia de nome, por exemplo, de um cônjuge, a grafia de nome do pai, dos pais do falecido, o número que ficou errado, por exemplo, que mais que a gente poderia considerar assim? Eu vou usar mais ainda. Eu considero, por exemplo, que uma retificação da causa mortes, nesses casos de Covid, quando você vem lá, na DO ficou suspeita de Covid, por exemplo, e depois vem um laudo negativando que não foi Covid. Eu entendo que é uma retificação simples, porque você tinha um dado no momento do óbito, que era uma suspeita, e você, no segundo momento, vai ter um dado também ali comprovado de que afastou a suspeita. Então, eu não vejo grande indagação nisso. Eu acho que o oficial tem esse poder de deferir essa retificação, né? Ele mesmo, não precisa o promotor, é o juiz. Talvez alguns colegas também prefiram encaminhar para o juiz ou ir para o promotor. Mas, por exemplo, tem outros dados mais complexos, quando, por exemplo, o número de filhos. Um dado muito complicado é a quantidade, por exemplo, você diminuiu o número de filhos, a quantidade, a prova negativa, né? Assim, por exemplo, disse que tinha 4 filhos, mas depois vai dizer que tem 3. Assim, por que não 4, né? Cadê esse quarto? Aí você junta 3 documentos de 3 pessoas e fica aquele impasse. Mas por que não? O que a pessoa quis dizer quando disse 4 filhos, né? Uma suspeita de que um quarto herdeiro. Então, esses casos são de mais indagação, por exemplo. Em relação a bens também. Então, em relação à Covid também ainda, eu queria também dar um panorama assim, do registro civil aqui da capital, na verdade, que a gente teve... Então, eu estou no cartório há 22 anos já, nesse cartório de registro civil, do quarto registro civil do Catete, e a gente sempre teve uma média histórica de registros de óbito, né? Em torno de 120 a 140 registros de óbitos por mês. E a gente, aqui na capital, considera
que o nosso pico, né, de dados de óbito, de registro de óbito, foi em maio, na verdade, porque a gente nunca registrou tanto óbito nos cartórios da capital como em maio. Foi assim, foi quase o dobro dos registros. No cartório do Catete, a gente registrou 250 óbitos nesse mês de maio. Então, foi assim, um recorde total, né? E a gente realmente, a maioria das causas de mortes eram de Covid, ou suspeita de Covid, era documentado mesmo. E foi assim, pela cidade inteira, tanto Zona Sul, subúrbio, tudo. E a gente realmente. E logo, eu até peguei os dados também aqui, que logo em seguida, por exemplo, em abril foram 147 óbitos, em maio 250. Aí já em junho a gente já caiu para 150, ou seja, começou a normalizar de novo. Já em junho, no mês seguinte. E a gente agora em julho está até ontem com menos de 100 óbitos, ou seja, a gente vai também caminhar para em torno de 130, 150 óbitos. Então, assim, em termos de dados, aqui na capital a gente pode considerar que o pico do Covid foi em maio. E em relação a dados também, tem sido muito comum, tem sido muito usado em mídias e reportagens, os dados do nosso portal da transparência do Registro Civil, que é o registrocivil.org.br, que é um portal que a ARPEM Brasil, que é a Associação de Registradores Civis de Pessoas Naturais, que é a Associação dos Cartórios de Registro Civil do Brasil todo, ela recebe esses dados de óbitos do Brasil inteiro. A gente chama de links, né? Dados mesmo de todos os óbitos que são feitos, além de outros nascimentos, casamentos, mas o óbito agora ficou em evidência, né, por causa da nossa pandemia. E ali você consegue, até foi preparado, foi tanta demanda de dados, né, todo mundo querendo saber por região, por faixa, por idade, por período. Ali a ARPEM Brasil preparou um portal para a sociedade mesmo consultar, que ficou bem interessante. Mas é importante também dizer o seguinte, que os dados ali ficam consolidados a partir de 10 dias para trás, né? Então, assim, a gente tem pessoas às vezes que ficam pegando aqueles dados e dão uma distorcida, pegam um período que não consolidou ainda. Então, assim, a ARPEM Brasil tem se colocado no sentido de que é pública a consulta, a pesquisa naquele portal, registrocivil.org.br. Só que é importante a gente pesquisar até 10 dias antes, porque aí os dados vão estar consolidados, recebidos, né, do Brasil todo, tal, que a gente envia esses dados para a ARPEM Brasil e para um sistema também federal, que é o CIRC, da onde vão ser baixados, vão ser comunicados no INSS, IBGE, vários órgãos, TRE, Receita Federal. Então, isso tudo automatizado, mas é importante a gente olhar para 10 dias atrás. Perfeito. Bom, o que mais? Eu queria falar um pouquinho também de uma pauta que eu trabalho também, além do registro do cartório, uma pauta do Comitê Nacional de Subregistro Estadual também de Subregistro, que é um comitê de acesso aos documentos básicos. E a gente, lá estão várias instituições juntas que cuidam de falhas que a gente tem nas políticas públicas de documentação civil básica. Porque o óbito, né, a gente esquece um pouco dele, mas ele é também um documento básico, né? É o último documento, mas ele também é um documento muito importante. E a gente tem ainda várias questões em relação ao óbito, problemas, por exemplo, como o doutor Antônio falou, a gente não tem, por exemplo, o SVO no Rio de Janeiro, né? Que é um serviço de verificação de óbito. Então, a gente tem umas questões ainda no Rio de Janeiro, por exemplo, o ML, que hoje em dia não quer receber corpos que não foram por morte violenta, porque ele não quer, ele não pode assumir essa questão de verificar todos os óbitos acontecidos na cidade que não tenham ligação com uma causa policial, alguma coisa de crime, né? E a gente, nesse comitê, a gente também tem trabalhado a questão do óbito não identificado, que
assim, é uma dor maior do que é interessante a dor que o Duda falou, a dor da gente não poder velar o corpo, né, que a gente, do nosso ente querido, mas uma dor pior ainda de quem não pode velar, de quem não tem certeza da morte da pessoa ainda, quando o óbito não é identificado. A gente tem no Rio de Janeiro, no estado do Rio, um levantamento aqui no banco de dados do Tribunal de Justiça, que a gente tem anualmente cerca de 1.000 corpos registrados no estado do Rio sem nome civil. Não sei se a doutora vocês já tem conhecimento disso, Antônio. Então, assim, são mil famílias que provavelmente vão ficar procurando os seus entes queridos. 1.000 pessoas que para o Estado brasileiro não tiveram encerramento da vida civil, né, podem continuar até dar aso a fraudes, né, receber pensões, etc. E essa questão é uma questão assim, que se arrasta. A falta de política pública para esses casos não identificados é bem delicada ainda. A gente tenta colaborar com isso. Tem um grupo de trabalho no Comitê Estadual com vários órgãos participando, que a ARPEM participa, a ARPEM aqui do Rio de Janeiro, Tribunal, Ministério Público, Defensoria Pública, a parte de polícia, a gente poder ajudar nesses fluxos para esses corpos não identificados. Uma ação de sucesso que a gente tem conseguido por exemplo, é possível, não sei se o doutor também sabe, é possível hoje nos hospitais públicos, estaduais principalmente, quando chega um corpo sem identificação, o hospital pode requisitar que o IFP vá até o hospital para identificar esse corpo. Colher digital, não sei se o doutor já sabe disso, já tem conhecimento. Uma coisa meio nova também. É um fluxo que a gente tem construído. Saiu uma portaria recentemente. É a número 2, né? A portaria conjunta número 2, né? Do Ministério da Saúde com o CNJ. Ela que fala sobre esse corpo não identificado, né? Essa Sim, essa foi uma construção mais para os tempos da pandemia. A gente conseguiu aqui no estado do Rio uma instrução normativa número 41.750, que oficializa essa coleta de dados da datiloscopia. A Adriana está colocando aqui para a gente aqui no chat, a Adriana da Saúde Estadual, oficializando esse acionamento da saúde, que aciona o IFP para colher o dado, a biometria do corpo, se for falecido, ou aciona o DETRAN, que é a DIC, Identificação Civil, para colher a identidade se estiver viva ainda a pessoa. Então, no caso que a pessoa chega desorientada no hospital, tem algum problema, idoso, tal, vai ser acolhida e tentar identificar ela. Para quê? Ou já um corpo não identificado, para evitar que esse corpo vire mais uma pessoa sepultada sem o nome civil. Vai ser mais uma pessoa não identificada. Uma outra coisa também que a gente conseguiu nesse trabalho conjunto aí do comitê é pedir à corregedoria que mande aos cartórios registrar esses óbitos, que antigamente era assim, um homem, uma mulher, um corpo, um padrão de nomenclatura, pessoa não identificada. Até para pesquisar melhor nos bancos, porque depois você consegue colocar isso em banco de dados para a família poder pesquisar, filtrar por esse nome, para que pesquise se o seu familiar ficou sepultado, né? Sem nome, mas porém com características ali que possam ajudar a gente a localizar esse corpo. Se bem que agora, na época da Covid, com valas coletivas, fica bem mais complicado, né? Mas a gente pensando em termos mais normais, assim, de que você sabe para onde foi aquele corpo sepultado, isso é mais viável. Priscila, assim. Nós já temos mais de 20 minutos de fala, muito mais. Vamos abrir. Sério? Tá bom, obrigada. Também eu deixei porque está muito bom, muita informação. Obrigada, tá? Muito obrigada. Isso é muito importante, né? Tudo isso é o que muita gente não sabe, né? Mas antes de abrir para o debate e as falas finais, eu vou fazer aqui um concertinho, que o nome do doutor Abílio é doutor Antônio Abílio Santa Cruz. Me desculpa, eu falei Santa Rosa, eu falei Santa Cruz. Eu acho que é por causa lá do nosso presidente, que é Santa Cruz, e eu confundo. Desculpa, doutor Antônio. Vamos abrir para debate, ver se tem alguma pergunta aqui
Eu acho que não. Tem uma importante, que já foi até respondida da sua colega, o doutor Rodrigo, que ele queria saber sobre a parte de eletrônica, né? Se já é usual fazer a certidão e a declaração por eletrônica, por via eletrônica. Isso é muito importante. Sim, pode responder, isso é muito importante. Então, nesses tempos, foi interessante, nesses tempos de Covid, em que tudo está muito mais eletrônico, e também associando isso a eventos recentes de fraudes e nascimentos também, porque a DO e a ADN andam juntas, né? A declaração de nascimento vivo, nascido vivo, e a DO são ambos do Ministério da Saúde e tal. E, na verdade, o governo federal já percebeu que é urgente que esses formulários sejam eletrônicos, para poder ter menos fraudes, serem mais precisos, você colhe dados mais rapidamente, né, epidemiológicos mesmo, fica mais fiel, mas também a gente assegura um registro mais eficiente, integral de tudo que está sendo expedido. Então, existe sim já projetos do Ministério da Saúde de implementar a DO eletrônica, a DNV, e até uma discussão interessante da parte médica, porque a gente conversa sobre isso no grupo e tal, vai ser legal porque a gente vai poder ter, por exemplo, na DO eletrônica, tem dados que a família não precisa saber, tem dados, muito detalhes, às vezes, de um laudo, de uma necrópsia e tal, que a família não precisa ter acesso. Então, pode ficar uma parte mais médica, uma parte que vai para a família, para o cartório. Então, tem previsão de que até o Rio seja um projeto piloto daqui a pouco nesse avanço aí. Essa certidão de óbito, ela é adquirida de que forma? Tem onerosidade nisso? Não, então, no iníciozinho eu falei que eu falo muito rápido. Desde 97, tem uma lei federal que determina que todo nascimento, registro e certidão sejam gratuitos para qualquer pessoa, independente da condição social. Então, é gratuito. Quando você vai registrar um óbito, você só paga uma segunda via. Então, você chega, é gratuito o registro no livro, a certidão que você leva e a guia também para sepultar que vai ficar no cemitério. É tudo gratuito. Para quem quiser levar mais uma certidão para ficar com duas, aí paga uma certidão do ato. Doutor Abílio, no caso daquele artigo 83 lá do Código de Ética Médica, tira uma dúvida para a gente. Ele fala que atestar óbito, é vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necrópsia e verificação, etc. No caso de um plantonista, está lá nesse hospital de campanha, ele chega de manhã para o seu plantão, encontra o paciente falecido, ele é que deve fazer atestar o óbito? Ou cabe ao que verificou pessoalmente? Na verdade, é algo estranho a pessoa chegar lá em qualquer hospital e encontrar um cadáver. Esse cadáver, estando num hospital, significa que ele foi assistido por alguém. É óbvio que não se admite num hospital a hipótese de alguém morrer sem assistência. Então, quer dizer, a pessoa do plantão anterior é que deveria ter feito o atestado, claro. Mas se a pessoa chega lá e encontra essa situação, enfim, em princípio, ele até poderia registrar isso no livro de plantão que aconteceu essa situação assim, assim, assado, e para não trazer mais intercorrências com a família e tudo mais, e para que o corpo seja logo levado para onde tem que ir, por mim, eu acho que ele não há nenhum impedimento que ele possa testar. Sim. Até porque ele vai ver o prontuário, no serviço em que ele trabalha, o colega dele escreveu. Claro, isso não pode ser nunca uma justificativa para pessoas eximirem-se de sua obrigação. Na verdade, se a morte, vamos imaginar, acabou de acontecer
e o colega não preencheu o atestado, porque ele acabou tendo que fazer uma outra coisa e, de fato, no outro plantão, outros pacientes graves que ele teve que assistir, não sobrou tempo, isso é até compreensível. O que não pode admitir é um médico que fuja da sua obrigação. Ah, não quero atestar porque não quero meu nome aí. Ah, pelo amor de Deus, não tinha nem que estar trabalhando. Para início de conversa. Isso ainda tem uma características curiosas. O fato de fazer pediatria, ter feito durante praticamente toda a minha vida, eu vi atestados de óbito bem interessantes, que às vezes podiam talvez até ser colocados mais uma coisa tragicômica, mais para o cômico. São pediatras que, por ser uma especialidade que muitas vezes mexe com criança e com mães, e por bota desenho nos carimbos. Então eu já vi atestado de óbito carimbado por uma pediatra com a carinha da Hello Kitty no carimbo. Eu acho que isso não há justificativa lógica para uma coisa dessas. Ou seja, eu não vejo isso com mulheres clínicas, mulheres cirurgiões, mulheres ginecologistas, obstetras. Agora, mulher pediatra, aí bota Hello Kitty, bota Mônica no carimbo. Ou seja, se é o carimbo que ela usa no consultório para as crianças ou no ambulatório lá para os pacientes, tudo bem, pode jogar o que ela quiser, com florzinha, o que for. Agora, no atestado de óbito, pega mal. Isso não pode acontecer. Pode ser retificado o atestado de óbito? Por isso, tipo no caso que a Priscila falou no Estado Civil, né? Uhum. Esses erros, assim, erro na doença, ele pode ser, como é que faz? Ele é retificado ou ele é anulado? Não, tem como retificar sim, Sidney. Tem sim. Tem. Mas aquela questão, isso tem acontecido muito nesse caso da pandemia, né? Essa situação que nos aflige a nós todos. Eu fico pensando o quanto de gente, que eu nem comentei isso na aula, mas que eu queria comentar agora, que no início da pandemia recebeu um e-mail ou WhatsApp circulando em vários grupos, dizendo que o médico que colocasse Covid-19 no atestado, a paciente poderia ter problemas para receber a família teria problema para receber o seguro, porque o plano de saúde não iria pagar o seguro, a seguradora de saúde não ia pagar o seguro de vida para a família se colocasse Covid. Aí o povo teve uma enxurrada de gente que pediu para os médicos não colocarem, o médico não queria colocar, porque se ele colocasse, a família poderia acusá-lo por dificultar o recebimento do dinheiro que eles tinham direito por conta da Covid. Se isso existe ou existiu de fato, eu não sei essa dificuldade, mas certamente isso deve ter agradado a muita gente no governo ou em outros que tinham interesses em diminuir o número de óbitos por Covid registrados. Porque você não tem um número registrado por Covid, você tem a estatística de epidemia da pandemia mudaria drasticamente para uma gravidade bem menor do que o que ela era de fato. Então, esse hoax, como se diz na internet, notícias falsas, hoax, como se dizia antigamente. Agora é fake news, né? Mas a gente, no início da internet, nós era hoax, uma mensagem falsa transmitida para muita gente. Isso acabou dificultando ainda mais as estatísticas e o nosso trabalho nesse processo e o de vocês, Priscila, de vocês todos que registram esses óbitos. Deixa eu perguntar aqui, André, se nós temos alguma pergunta para vocês. Doutor André? Não sei se o doutor André Baceredo está aí. Estou aqui, lógico, atentíssimo. Vamos lá. A gente tem aqui... Eu vi que o Rodrigo fez pergunta, mas eu já me perdi aqui. No caso fica complicado porque foi tendo um diálogo todo pelo chat, até da Priscila respondendo diretamente. Então, a gente já antecipou muita coisa. Então, eu vou fazer a minha pergunta. Pode ser? Pode ser, claro. Então, vamos lá. Eu acho legal assim, que vocês colocam a coisa tudo de uma maneira bonita, né? A doutora Bílio colocou da questão da declaração do óbito, que pode colocar Covid-19. E aí a doutora Priscila também falou, não, mas isso é uma retificação simples, se depois vier um laudo dizendo que não tinha Covid-19, retifica, ok. Até aí, do ponto de vista, né, notarial, é tranquilo você alterar
essa certidão de óbito. E aí, isso implicou uma série de coisas. Eu não vejo nenhum problema a gente registrar a Covid-19 numa declaração de óbito de um paciente, desde que eu tenha uma prova de que ele estava com Covid-19, seja um quadro clínico devidamente fechado ou um exame de sangue, né, devidamente comprovado. O que a gente teve muito? A gente teve médico registrando Covid-19 quando não tinha nenhuma das duas coisas. E isso foi um problema inicial que teve. A questão das seguradoras, doutor Abílio, foi uma realidade, porque, de fato, as seguradoras não precisam pagar o valor aí do seguro no caso de uma pandemia. Elas decidiram, por liberalidade, pagar, mas necessariamente, juridicamente, elas não precisavam. Qual é a minha pergunta aqui? A minha pergunta é, tendo em vista todas essas variantes, ou seja, um médico que atesta um Covid-19 quando não tem nem quadro clínico, nem exame laboratorial comprovando. Esse paciente, ele vai ser tratado do ponto de vista de óbito de forma diferente. Até a identificação do cadáver é comprometida. Porque ele vai para um saco, daquele saco ele vai para o caixão lacrado, daquele caixão ele vai para a terra. Então você... E do jeito que o doutor Abílio falou, doutor André, fica tudo amontoado, né? Exatamente. Então, assim, tudo junto, né? você São as imagens mais rompe... É chocantes. sepultamento coletivo, né? Você rompe 100% o direito da família de velar esse corpo. Você nega ao cadáver o direito a ter o reconhecimento da sua causa mortis, porque é direito dele. Você nega à família o direito de sepultar. Então, você tem uma série de direitos violados por esse ato ilícito. E aí a minha pergunta é para os dois, se vocês entendem que essa declaração equivocada, que gerou todos esses dissabores, gera um dever de indenizar da unidade ou do profissional da área da saúde. André, eu não sei, porque olha o que aconteceu na Bélgica, por exemplo. Na Bélgica, eles foram das experiências dos outros países que passaram por isso num outro momento, antes até do nosso. Na Bélgica, teve um momento em que eles simplesmente admitiam que quaisquer mortes em idosos, em clínicas de repouso, naquele período de pandemia, era Covid, ponto final, era tratado como Covid. Porque aquela população tinha insuficiência respiratória e podia ser pela pandemia, pelo Covid, taxaram todos de Covid, pronto, acabou, enterra todo mundo. O problema do estado de pandemia é que você põe atitudes que são legais, legais no sentido de vocês, legais no sentido de acordo com a lei, que são totalmente legais e lógicas para aquele contexto, que são colocadas de cima para baixo pela autoridade sanitária e afetam a nós todos. De repente, uma ou outra família, um ou outro caso individual pode até se revoltar contra uma ou outra atitude. Nesse caso, se gera dever de indenizar, eu fico pensando, contra quem essa ação iria sair? Contra o médico que colocou, por exemplo, um idoso que chegou numa clínica de repouso, morreu. Em momentos de pandemia, é Covid, ponto final, põe lá como insuficiência respiratória por Covid, sem comprovação com o teste, com pesquisa viral no nariz, no suave. Ele fez isso de acordo com os ditames da autoridade sanitária, que fez isso de acordo com as regras da OMS em vigor. O dever de indenizar seria por quê? Por conta pelo dano, por essa família não ter podido velar o corpo, por o corpo ter sido tratado como Covid. Na verdade, todos estão sendo, em princípio, e a falta de velórios é a coisa que mais choca a gente nesse contexto. E digo até com o pessoal. Eu tive a Covid em abril. E quando eu tive a Covid, a única imagem que vinha na minha cabeça, enquanto eu estava com febre, sem parar, eram as covas coletivas. Porque eu não queria ser enterrado numa cova coletiva. Eu não queria privar a minha família do direito de me velar e dos meus amigos de me visitar. Que era a última vez que me veriam. Nesse ponto, eu penso, a chance de eu não poder ver, se fosse minha esposa, a chance de eu não poder ver minha esposa ou meus filhos e não ter ninguém do lado da família é martirizante. Isso foi para mim um pesadelo.
só pensava nisso enquanto me recuperava. E até hoje vem as imagens de covas coletivas na televisão, isso ainda mexe comigo. Dá um depoimento pessoal nesse contexto, complementando a sua pergunta que você falou. Quer perguntar alguma coisa, Priscila? Eu fiz uma pergunta até pelo chat para o doutor Antônio Abílio, porque a gente sabe que nesse momento, tem uma discussão da SVO aqui no Rio de Janeiro e tal, para poder tirar esse fluxo do ML, mas os médicos ficam muito receosos de atestar o óbito sem ter acompanhado e tal. E aí a gente comenta muito lá que talvez até a gente pudesse fazer uns encontros com CRM e tal, com CREMERGE, para debater mais essa questão da declaração de óbito e divulgar mais isso, que os médicos podem atestar o óbito com causa indeterminada. Caso ele não tenha segurança de atestar, não conheça aquele paciente, tal, ele pode atestar como indeterminado. Que isso não implica nada para ele, não tem nenhuma consequência legal para ele. E ele vai ajudar a ter menos um corpo lá no ML esperando e obstruindo o trabalho, né, da medicina legal. E outra coisa também que eu queria falar, que é bem importante, em relação à retificação de óbito, todo óbito que o cartório erra, a retificação é gratuita, não pode ser cobrada. Então, acho que é importante também divulgar isso. Se a gente se confundiu, trocou uma letra, trocou um dado, que acontece às vezes, né? A gente, com mais atenção, às vezes acontece. A família deve voltar ao cartório e exigir a retificação sem cobrança, tá? Tá. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Então, um detalhe, desculpa interromper, Ceci, eu sei que já está para encerrar, achei que a gente já passou do tempo, mas só para complementar a fala da Priscila, o porquê dessa questão do médico não querer fazer a declaração de óbito. Por mais que ele não responda, tem muito advogado que coloca o médico que declarou o óbito no polo passivo da ação. E aí falar para o médico, olha, fica tranquilo para fazer a declaração, porque você não vai ter nenhum problema jurídico e tal, se você pegou o plantão, é uma meia-verdade. Porque o simples fato de um médico estar no polo passivo de um processo, por mais que ele esteja 100% certo, ele vai ter aí uma despesa em torno, pelo menos, entre 20 a 40 mil reais. Porque ele vai ter que contratar advogado, ele vai ter que pagar assistente técnico, ele vai ter que pagar uma perícia, se preciso for. Então, ele tem uma despesa real para algo que, às vezes, ele nem participou. Para você ter uma ideia, eu tenho algumas ações. É muito difícil eu botar um médico no polo passivo. Eu só coloco o médico no polo passivo quando é uma questão assim, tipo, o médico tinha que operar a perna esquerda, operou a perna direita. É um negócio assim, tem que ser assustador. E eu coloco porque eu acho que eu estou ajudando o sistema de saúde a ficar cada vez melhor com profissionais mais gabaritados. Eu tenho 2 processos em curso hoje que o médico que fez a declaração de óbito entregou para o meu cliente e falou assim, olha, fui eu que fiz a declaração aqui de óbito, mas ela morreu de madrugada, eu não estava de plantão, tá? Fica tranquilo, eu não estava de plantão, não fui eu, não tinha nada. E aí o meu cliente teve certeza de que teve um erro. Pela fala do próprio médico. Olha, eu não estava no plantão, olha, eu fiz só a declaração e tal. Tirando 100% do seu... tentando fazer com que ele não era. Mas o que ele estava sentindo? Medo de ser processado. Por quê? Porque, efetivamente, ele mesmo olhou o prontuário quando pegou o plantão e aí ele falou, olha, aconteceu alguma coisa aqui que foge um pouco a ordem natural das coisas. E aí, ao fugir à ordem natural das coisas, o que ele falou? Eu estou fazendo a declaração de óbito, que é minha obrigação, que peguei o plantão, mas eu tenho que deixar claro para o parente da vítima que eu não fiz nada. Então, esse é a problemática do direito. A palavra. Será que a gente poderia, eu vou propor contra a Edneia, a gente poderia, de repente, abrir esse espaço para mais debates assim, no CREMERGE, mais dos cartórios, né, do CREMERGE, debater isso mais, fazer talvez um workshop, conversar mais. Sim. A gente tirar esses engasgos aí, esses impasses. Tem muita dúvida, né, na parte do óbito. O óbito, falar de óbito é muito grande, é muita coisa, né? Isso é só uma parte que vocês trouxeram, né, na verdade. Aí, né? parabéns por ter puxado essa pauta, doutora. É muita coisa. Nós trabalhamos
com isso, as dúvidas sempre vão aparecer. Viver é ter dúvida. Trabalhar é ter dúvidas, é cometer erros, é tropeçar no caminho. E eu nunca tive nenhum problema numa neurocirurgia que eu fiz. Eu nunca fiz nenhuma neurocirurgia. Quem não tem problema é quem não trabalha com o assunto. É verdade. Eu vou dar 5 minutos de fala final para cada um. Vocês querem finalizar? Passar alguma mensagem? Antônio, pode falar. Obrigado. Só para dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês, participar dessa iniciativa. Foi muito bom. Muito boa a participação das pessoas aqui na live aqui no chat. Obrigado pelos comentários do André, pelos comentários seus. Esses problemas acontecem não só na declaração de óbito por conta da Covid, mas sempre aconteceram. Esse problema que o André citou é um reflexo de médicos que não se sentem preparados para cumprir seu papel. E se não se sentem por falha na formação deles na faculdade, ou se por negligência, como provavelmente foi o que aconteceu nesse caso que o André citou, no caso, vícios profissionais adquiridos com a prática, tudo tem que ser podado. No caso lá atrás, da faculdade, tem que ser ensinado a eles, né, desde o momento, para que eles tenham a formação da maneira mais ética possível. Nesse caso do André, a árvore já cresceu, já está instalada e está com os ramos errados, aí que tem que ser podados na hora certa, que senão viram erva daninha. Especialmente no momento de Covid, como a gente está enfrentando agora. Onde essas coisas vêm muito mais à baila, onde há plantões, e houve muito mais no início da pandemia, onde as pessoas faziam declaração de óbito da mãe e do filho no mesmo plantão, chegava um após o outro. Eu participo de fiscalizações em tendas de Covid já desde o início da pandemia, e eu vejo depoimento dos colegas nesse sentido. São plantões que eles passavam o plantão inteiro fazendo atestado de óbito. Depoimentos falando que nunca tinham feito tanto atestado de óbito na vida deles como eles fizeram em abril e maio agora. Então, isso chocou a nós todos. A nossa geração vai ficar marcada por essa pandemia. Tá? E com os médicos, talvez tenham sido, nesse ponto, desses colegas que nunca tiveram o que fazer, talvez tiveram que começar a fazer agora, talvez tenha sido um bom nascimento, por assim dizer. É por isso que a gente está falando de morte, né? Olha quanta coisa, né, que a gente precisa ter, e a gente pode preparar tudo isso, né? Olha quanta coisa a gente pode preparar, né? Testamento vital, né? Parte sucessória, muita coisa a gente pode deixar pronto para evitar, né? Porque a família que já fica com luto, né? Às vezes até complicado, né? E quanto menos coisa é melhor para eles, né? Quanto menos dor. Quando citou, se eu tivesse sido proibido de velar algum parente meu por conta de um diagnóstico falso de Covid, eu acho que eu mesmo ia processar Deus e o mundo. Eu ia querer vocês que iam fazer o processo para mim. Pós-pandemia vem muita judicialização aí, vem muita coisa errada, né? A morte está indigna, né? Hoje, né? Mais alguma coisa a acrescentar, doutora Priscila? Eu queria agradecer esse espaço, né, esse convite, esse espaço, e parabéns por ter puxado essa pauta que é tão árdua, né, de falar, mas tem tanto campo para falar, tantos assuntos, como você mesmo falou agora. Não falamos aqui da parte de notarial, testamento vital, testamento, planejamento sucessório, falamos só da cremação, né, que é só um documento que pode ser feito. E eu acho também que vale realmente abrir esse diálogo, porque a Covid realmente só trouxe a visibilidade para problemas que já existiam, como a remoção de corpos em residência, atestado de óbito, SVO, coisas que existiam, que a gente não dava conta e agora teve que procurar dar conta, né? Para isso.
E fica a proposta, assim, o pedido de que a gente depois continue esses debates, talvez no CREMES, a gente poder ter um diálogo aí, junto com a OAB, que a OAB possa fazer essa ponte aí entre a gente, e a gente possa... Com certeza, falaremos disso. Doutor Abílio, mais alguma palavra? Não, tranquilo. Botei no chat agora meu agradecimento para vocês todos. De verdade. Eu quero agradecer também aos participantes, que eu estou vendo que eles estão interagindo bastante, né? Tem uma colega sua, duas, que estão participando bastante, ajudando a responder. Muito obrigada. A vocês dois, minha total gratidão, ajudou muito essa troca de conhecimento. Eu que gosto muito, é uma aula também para mim. E André, que participou também. Todo mundo aí que está participando, muito obrigada. E fiquem ligados lá na nossa página do Instagram, da Bioética e Biodireito, da OAB da Barra da Tijuca. A gente está fazendo sempre evento. O doutor André vem com um novo evento, né? Quer falar, doutor André, sobre o seu evento? Doutor André... Já estou falando, é que eu fico com o mute desligado para não fazer barulho. Aproveita para falar do nosso evento, o que você vai falar do direito do sangue e do curso. A gente vai dar seguimento, na verdade, a um evento que a primeira edição dele foi lá no CREMERG, no auditório do CREMERG, foi muito elogiado, teve um público bem grande, que foi o Diálogos no Sangue. E aí a gente teve duas decisões recentes que são bastante significativas nesse cenário, e a gente vai trazer dois eventos sobre os diálogos do sangue. E aí o primeiro vai ser sobre a decisão do STF, né, de suprimir a impossibilidade de doação de sangue por homens que fazem sexo com homens, e isso está gerando uma problemática toda para os bancos de sangue. A gente vai abordar essa questão. E num segundo tempo, que é no dia 30. O outro é sobre a questão das testemunhas de Jeová poderem, dentro dessa sistemática da Covid, fazer cirurgias sem assinar previamente o termo de consentimento, que também está gerando muito impacto essa questão do uso do sangue dentro da Covid. Eu já tive alguns clientes meus me ligando com paciente grave, que era testemunha de Jeová, que estava com Covid e precisava tomar sangue e se recusava. E aí o médico, né, como é o padrão, né, liga angustiadíssimo, mas ele vai morrer. Eu falei, vai, ué. Vai fazer o quê? Então é um momento que se tem que respeitar a autonomia, não há o que se fazer. Né? O paciente estava capaz, lúcido, só estava num quadro grave. Então é algo que precisa sempre ser abordado e sempre ser debatido. Esse segundo, que vai ser o terceiro, de Testemunhas de Jeová, também tem a participação da coligação das Testemunhas de Jeová, assim como teve o primeiro. Eles vão falar também aqui com a gente. É bem legal. A nossa querida presidente aí traz sempre temas que estão sempre gerando muito impacto bioético. Então a gente vai trazer aqui sempre quando a gente puder para a gente debater. E aí esperamos todos. Com certeza. Então, mais uma vez, doutor Antônio Abílio Santa Rosa, bela explanação, adoramos, maravilhosa. Priscila Milhomem também, excelente explanação, muito obrigada. Fica aqui, então, a gratidão da Comissão de Bioética a todos vocês, tá? Uma boa noite, fiquem bem. E até a próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite para vocês todos. Boa noite. André, não esquece de salvar o chat, tá? Pode deixar. Assim que eu finalizar, eu chamo. Boa noite a todos. Excelente palestra. Gostei muito. Parabéns a todos. Obrigada a todos os participantes.